Pois é, o Espírito Santo sofre aí com essa situação da seca, essa situação hídrica, mas muita gente tenta minimizar esses impactos aí com algumas ações, e é preciso divulgar isso, é preciso dizer o que realmente está acontecendo. Eu vou conversar com o João Batista Pavese, ele que é professor do IFES, professor da área de solos, agrônomo também, e tem acompanhado muitos agricultores aí em projetos da instituição, como Caparaó Júnior também. Professor, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no Jornal Sul Capixaba. Bom dia, Andressa, bom dia, ouvintes da rádio. Professor, parece que você está tão acostumado, né, com essa situação, com essa previsão. Pode acontecer, mas assustou um pouco essa situação hídrica aqui, principalmente no Caparaó, uma região com tanta água. Sim, os eventos que tem, os episódios de seca nesse período de verão têm ampliado aí a situação de falta de água, principalmente no meio urbano, que a gente percebe muito, mas todos os produtores têm relatado um crescente falta d'água, que tem levado eles a buscarem construção de poços, buscarem novas fontes de água em distância maior, comprando peças de cano, preparando para um tempo de armazenamento de água, coisa que eles não viam. E isso assusta um pouco. Você acha que esse impacto que já começa a ser sentido aí no clima, na perda aí de lavouras também, você acha que era meio que previsível com tanta coisa que estava acontecendo, principalmente na agricultura? O próprio agricultor às vezes se descuidou de alguma coisa? Nós temos dois lados. O lado do homem poder fazer alguma coisa e a questão climática global como um todo, né? Nós estamos ouvindo o PCC dando sempre um flash, sempre um relatório sobre o que está previsto acontecer com o planeta por causa das mudanças climáticas. Resumidamente, nós estamos vivendo tempos de distribuição variável de chuvas, variações muito grandes, né, que são os episódios de extremos que a gente fala do clima. Para de chover, quando chove, chove demais. Questões ligadas à temperatura, o pessoal que lida com café sabe que está dando muita escaldadura nas lavouras de café. E o que o homem tem feito nas nossas regiões, aqui no caso o Caparaó, toda a região do Caparaó, é o que ele fez depois que ele chegou a uns 170 anos. Então ele desmatou, ele veio cultivando, depois a sucessão do cultivo foi o pasto, né? E as ações de governo equivocadas que, ao invés de ajudar, atrapalharam a questão das águas. Você acha que essas ações, principalmente, têm a ver também com a forma que ele pega a água para usar na propriedade? Mas o problema maior foi relacionado com políticas de incentivo ao uso das baixadas dos brejos. Então nós tivemos incentivo à drenagem de baixadas, além do próprio modelo nosso, porque nós vivemos numa região de relevo muito acidentado e os morros são condição de vida de muitas pessoas. Então os morros foram desmatados e eles são as cabeceiras, eles são as caixas d'água, e daí nós dependemos, né, dessa infiltração de água nessas cabeceiras para termos água nas partes baixas. Se desmatamos em cima, se temos o boi pisoteando constantemente essas áreas e drenamos as baixadas, nós tivemos uma redução do lençol freático contínuo, às vezes não perceptível a razão, talvez 10 anos, 20, 30 anos depois, estamos vivendo hoje a seca das nascentes, e isso as pessoas têm dificuldade para relacionar, que isso foi devido aí a um dreno feito no Provasa dos anos 80, com a ajuda da Emater, com a ajuda do Banco do Brasil, com a ajuda do Banco Mundial. Hoje nós estamos reproduzindo esses modelos, porque geração para geração as pessoas aprenderam como fazer preparo de terreno, sempre pensando assim, áreas de brejo são áreas de potencial uso para a pecuária ou para a agricultura, porque são mais úmidas. E aí com o IPCC mostrando que há uma tendência do planeta sofrer mais com esses episódios de clima extremo, nós temos que nos prevenir para o futuro. Já está ruim e pode piorar se não fizermos alguma coisa. E essa questão do estar ruim pode piorar. Eu passei em alguns locais, em alguns sítios, tanto em Guaçu como em Dores do Rio Preto, muita gente fazendo poços nesses locais, mas quando a gente fala em poço artesiano, eles não chegam nem à profundidade que é realmente um poço artesiano, mas eles estão fazendo e muito. Essa situação do poder piorar pode estar relacionado com isso também?
Sim, esses lençóis, quando eles são muito rasos, eles permitem, pode haver contaminação dessas águas. Então, nós estamos fazendo um trabalho com a Caparaó Júnior agora, nós atendemos a 1.500 propriedades hoje. Essas 1.500, nenhum produtor, vamos falar nenhum não, né? 98% não sabe que água bebe. Então, nós estamos buscando agora saber qual a qualidade dessas águas. Temos vários parceiros, eu acho que a Prefeitura de Iguaçuí, as prefeituras da região do Caparaó, os órgãos de governo do Estado do Espírito Santo, todos podem se dar as mãos e começar a investigar essas qualidades de água, que também é importante. Quando você tem um lençol raso, a superfície tem resíduos coliformes, restos de fezes e coisa e tal, e esse material pode contaminar esses lençóis. Então o que se faz é aprofundar mais o poço para tentar chegar numa água mais pura, como o pessoal fala. Existem dois poços. Existe o poço chamado artesiano, que ele vem de um lençol muito profundo. E existe o poço tipo cacimba, antigamente fazia muito cacimba, que pega a água do lençol freático, e não de um aquífero, de um poço mais profundo, que é mais puro. Todas as águas de pouca profundidade, elas têm capacidade de estarem contaminadas. Então depende de um tratamento para ser utilizada pela sociedade como um todo. Né? Você estava conversando comigo antes da gente entrar aqui ao vivo, essa situação do médio e longo prazo, né? E você deu um exemplo muito importante lá em Cachoeiro, dessa situação da escassez por completo, que pode ser o caminho se a gente não mudar essas medidas também. Isso. Cachoeiro da Mirim, nos anos 80, fez uma urbanização do bairro São Geraldo, e aquele bairro ainda era uma região muito parecida com zona rural. Então, alguns produtores rurais, vendo que a cidade crescia em direção a eles, começaram a se preparar para fazer algum investimento focado em turismo. Então, eu visitei um produtor no ano 2003, ele estava me relatando que todo o investimento que ele fez nos anos 80, pensando em ganhar um dinheirinho dele, com um barzinho que ele tinha poços para mergulho, que ele concretou entre pedras, as águas drenadas a 4 quilômetros de distância para fazer a urbanização do bairro. Ele lá em cima, 4 quilômetros para cima desse lugar que foi drenado. Depois de 25, 30 anos, as águas dos poços deles foram a zero. Ele cavou buraco no fundo das piscinas que ele tinha feito para buscar água para beber, e no dia que eu visitei ele falou que nem para beber tinha água mais. Então esse processo de secagem dos lençóis, ele é gradativo. Nós temos que atentar para isso como um todo. A sociedade tem que perceber que os lençóis freáticos e artesianos, eles estão abaixando. Quem já tinha poço artesiano tempos atrás, pode estar tendo dificuldade com a água, está tendo que recavar, aprofundar mais esse poço, porque a água está abaixando continuamente. Reverter isso não faz de um ano para outro. Leva-se o mesmo tanto de tempo para reverter e retomar um volume de água de lençol. Então, se o produtor rural, por exemplo, hoje, ele desmatou há 170 anos, imagina, drenou baixada nos anos 80 para cá, e ele quer água amanhã, ele pode tirar o cavalinho da chuva, não vai conseguir, esse processo é lento, a menos que ele construa barragens, a menos que ele construa pequenas barragens no Nordeste, tem muitas, né? Barragens, poço escavado para reter água de chuva, ou então barragem de leito de córregos. Só que existe legislação específica, então ele tem que atentar para a legislação para ele não incorrer num crime ambiental. Importante. Na segunda vocês tiveram uma reunião aí lá em Pedra Mina com o pessoal do Caparaó Júnior, né, que vocês dão essa assistência. Como é que foi essa expectativa, já que a gente sabe que existe a preocupação, né, com café por conta desse período longo de estiagem, e tem essa preocupação realmente com essa produção. O pessoal do Caparaó Júnior também começa aí a repensar esse trato com café? Sim, uma boa atividade agrícola, ela chamada produção mais limpa, tem vários nomes, né? Com apelo ecológico, essas atividades elas podem favorecer aporte de água. Aporte quer dizer ganho de água, né? Então, se o produtor ele tiver algumas iniciativas na propriedade, focado em não permitir que essa água escoe rapidamente para o córrego, do córrego escoe rapidamente para um rio e descendo morro abaixo, nós teríamos aí um acúmulo, e esse acúmulo realimentar os lençóis. Então, com o produtor rural, nós fizemos uma enquete lá na segunda-feira em Dores. Havia uns 48 produtores que responderam um questionário que nós aplicamos lá, entre outras coisas que fizemos,
e 47 responderam que as águas estão diminuindo ano após ano nas suas propriedades. Um só que ficou na dúvida e não respondeu positivamente. Bom, o que fazer? Todas as áreas de morro precisam ser interceptadas as águas de descida. Podemos interceptar essas águas construindo um terracinho com arado de boi em pasto. Podemos fazer estradas e carreadores voltados para dentro do barranco, para dentro e não descendo nas pirambeiras que o pessoal fala. Nós podemos construir caixas de contenção de água de chuva, que são as caixas secas. Nós podemos fazer barragens, inclusive para a criação de peixes, que dá retorno financeiro. Tudo isso é investimento, tudo isso envolve gasto. Por isso que precisa haver um programa. Não dá para fazer expectativa que nós vamos aumentar as águas de um ano para outro sem ter um programa para que isso aconteça. Todos dando as mãos, né? E é importante dizer que mais agricultores, você falou num número grande, 1.500, mais agricultores podem participar. Como é que vem esse crescimento, essa assistência que é feita aí por estudantes, por pesquisadores, que tem dado um bom resultado? Então, o IFES, ele já trabalha com atendimento a produtores há décadas, né? Nós temos aí, eu entrei lá em 97, já tinha programas de atendimento a produtores e programas voltados para a questão de conservação ambiental. Vários profissionais de lá, o Twin, que o pessoal conhece aqui. E quando a empresa Júnior foi criada, ela foi o objetivo é capacitação do aluno fazendo aquilo que um dia ele vai ser profissional, ele está sendo acompanhado, monitorado por nós professores e técnicos. E à medida que esse produtor, ele chega, ele procura a gente, ele procura por telefone, procura por e-mail, a gente faz um cadastro dele e busca o atendimento. Às vezes 1.505 já são atendidos nas propriedades, né? Mas existe limitação para a gente crescer assim, indefinidamente. Nós temos um limite porque temos que estudar, os alunos estudam, eles saem de tarde ou eles saem à noite, saem aos finais de semana, e nossos carros eles estão atendendo aí um leque que pega desde o Frade à Freira, na BR-101, até lá em Abricampo, na BR-262, em direção a Belo Horizonte. Mas está muito focado aqui no Caparaó. Então, sendo mais próximo de nós, o atendimento pode acontecer e a gente faz uma avaliação do local e faz indicação do que pode ser feito na região. Tem um telefone de contato para deixar aí, professor? Só o pessoal que está com dúvida, às vezes quer uma dica também, essa questão hídrica. Pois não. Nós podemos atender no telefone fixo, que é o 28-3552-8131. Aí vai vir uma mensagenzinha da nossa PBX lá. O ramal é o 292. Pode digitar direto. E eu posso atender também no celular, que é o 999-77-1508. Tá ok. Eu queria te agradecer a entrevista. Eu acho que agora não tem muito jeito e também não é de última hora. As pessoas têm que fazer aos poucos, mas ter essa consciência, reflorestar, ter o seu canto verde, proteger as nascentes e as caixas secas também são bem importantes. Acho que são passos que tem que realmente mudar no campo e na cidade. Aqui a gente tem que economizar, mas no campo também tem uma maneira de recuperar essa água, não é isso? Sim. Os conceitos hoje são mais modernos, a ciência, a tecnologia está mais à mão do homem, né? Então nós podemos hoje, por exemplo, ter grande cooperação desses institutos, dessas entidades, e podemos afirmar o seguinte: tem tecnologia, tem o caminho a seguir para falar assim, um dia eu vou ter água. É possível. É possível. Então tá, muito obrigada. Boa viagem de volta para Alegre, né? Sei que veio tão solícito aqui atender a gente. E um ótimo final de semana, um ótimo carnaval para você também. Obrigado.